Bom, eu estava falando que não dá para dar oportunidade para todo mundo, e geralmente eu peço para ser bem conciso, mas acaba estendendo um pouquinho, aí acaba tomando tempo de onde. Então, se todo mundo for falar, acaba comprometendo o resultado da aula, né? E agora nós vamos entrar aqui em um módulo, que é o 2. Esse módulo, ele é extremamente importante, porque é super simples, mas é a causa da maioria não conseguir fazer o que tem que fazer, entendeu? Porque nós achamos, volto lá aquilo que o Nilson disse, achamos que é uma coisa, oh, meu Deus, de outro mundo, e não é. Dentro das mentorias eu sempre falo, você já tem dentro de você todos os recursos que você precisa para chegar onde você quer. Deus já nos capacitou com tudo, só que isso teve bloqueios e ficaram inacessíveis. É mais ou menos como você tem um quintal aberto quando você. É pena que não dá para mostrar aqui do lado de casa. Mas você tem ali uma planície aberta, isso é você na sua infância. Aí chegam pessoas, começam a construir casas, colocam pontes, fazem abrigos, colocam muros, e aí você não consegue acessar tudo. Aí você tem que quebrar paredes, você tem que desviar do caminho para poder acessar os recursos que já estão dentro de você. E as mentorias servem para isso, para abrir o seu caminho, fazer você ver uma nova forma de fazer as coisas, de acessar o recurso que você já tem dentro de você. Já tem isso tudo, porque Deus te deu. Deus te criou já com todas as possibilidades. Então, imagine lá no início, no Éden, Adão, se ele ficasse doente, ele não precisava de médico, porque ele já sabia exatamente o que ele tinha que tomar para ficar assim, assim. Ele não ia precisar, por exemplo, vamos lá, de um arquiteto. Ele já sabia como construir a casa da forma certa, porque já estava ali dentro. Com o pecado, corrompeu isso, né? Com a distorção da realidade. Então, nós temos que voltar a acessar esses recursos que já estão dentro de nós. E então, nós somos incompletos. Viu a Anne falando agora da maquiagem? Ela tem esse recurso para oferecer que eu não tenho. A nossa querida aqui, Ruth, tem o recurso da desprogressiva para oferecer, porque Deus instruiu ela para fazer um produto. Eu não tenho. Então, nós vamos nos completando nisso. Aí a Anne ensina a maquiar, o Nils ensina estratégia, a Janine ensina sobre podologia, a Maiara também trabalha no RH. Então, assim, cada um tem a sua facilidade. Então, isso que nós vamos falar agora, nós vamos partir para a técnica SMART. Estou falando português mesmo, sem falar SMART, SMART, SMART. Vamos então falar sobre essa técnica que ela é muito simples e muito fácil de aplicar. Vocês já devem ter escutado, talvez até ter usado ela em alguma coisa, mas é muito simples, né? Então, esse termo foi criado para representar 5 critérios fundamentais para uma meta eficaz. A ideia era fornecer a abordagem sistêmica e fácil de lembrar para ajudar na gestão de objetivos, não? Cada palavra tem um significado, nós vamos passar por ele, né? A técnica popularizou pela simplicidade da técnica, a flexibilidade e os resultados práticos. E ao longo do tempo, né, desde a sua criação, o conceito foi amplamente adotado por empresas, escolas, organizações ao redor do mundo, além de qualquer ser humano que queira evoluir. Então, vamos trabalhar hoje um pouquinho agora, na verdade, com essa técnica aqui. Já está gravando, beleza. Se eu olhar de lado, gente, é porque eu estou com o ecrã aqui do lado, tá? Só para vocês saberem. E é este ecrã que eu partilho aqui com vocês. Isso. Então, passamos pela reflexão e diagnóstico, né? Foi 1 hora. Agora nós vamos partir para o módulo 2, que é a definição de metas estratégicas. Essa aula era para demorar 60 minutos, só que eu vou encurtá-la um pouquinho para nós conseguirmos passar
pelas outras partes. Vou tentar ser muito breve e vou dar menos tempo para vocês executarem. Se derem vontade de sair na casa de banho, comer alguma coisinha, pede licença, vai lá. Vocês acabaram de fazer isso, mas caso aconteça, digam, tá? Vamos. Módulo 2, definição de metas estratégicas, 60 minutos, mais ou menos, de aula. Ensinar como criar metas claras e viáveis, ajudar os participantes a alinhar suas metas com prioridades, muito importante essa palavra, prioridades estratégicas. Obrigada, Duda. Então tá, o SMART significa o S de específica. Quem quiser tomar nota, toma, que eu já vou tirar, tá? O que que é uma coisa específica? Significa claro, detalhado e direto, sem deixar dúvidas sobre o que alcançar. Então, específico, claro. Quando a pessoa fala assim, pode ser mais específica? Como eu falei assim, olha, 3 minutos, então seja específico, 3 minutos passa nesse lá de dentro. Responda a pergunta, responda o que eu te disse. Então, isso é ser específico e direto ao ponto. E aqui essa técnica é isso, clara, objetiva, definida. Vamos aqui. Específica. Ruth, eu vou fechar o seu vídeo um pouquinho, tá? Depois eu abro de novo. Só para não estar tirando a minha atenção quando está em movimento. Específico. A meta precisa ser clara e bem definida, sem espaço para ambiguidade, ou seja, dúvida. Isso ajuda a manter o foco e evitar interpretações diferentes. Pergunta-chave. O que exatamente eu quero alcançar? Anota essa pergunta aí. O que exatamente você quer alcançar? Só coloca a pergunta e você já vai respondê-la daqui a pouco. O que exatamente você quer alcançar? Então, um exemplo ruim. Quero melhorar meu negócio. Todo mundo quer melhorar o negócio. Agora, um exemplo bom. Quero aumentar o faturamento mensal da minha empresa em 20%. Quem é que, só uma pergunta aqui, antes de continuar. Quem é que já fez essa técnica? Quem já utilizou na sua empresa? Só para eu saber. Claro, Nilson. Mais alguém? Não estou vendo todo mundo. Deixa eu ver aqui. Não, né? Então vamos lá. Você tem que ser muito específico. Então, quero aumentar meu faturamento, o faturamento mensal da minha empresa em 20%. Então, o que que você quer melhorar? O faturamento. De quem? Da empresa. Quanto? Então, isso é ser muito específico, muito claro. O nosso problema, pessoal, é que às vezes nós damos muita volta para chegar no nosso objetivo. E eu não sou, por exemplo, uma mulher de ficar conversando muito. Eu perco até paciência com muitas justificativas, muitas respostas. Eu vi que isso é uma perda de tempo. Então, eu vou muito claro, eu vou muito direta. E eu acho que a vida é curta. Então, às vezes, essa parte emocional custa um pouco. E nós, porque se nós formos mais objetivos, a gente consegue chegar mais rápido. Mensurável. Significado da palavra. Algo que pode ser medido, quantificado. Permite acompanhar o progresso e saber quando o objetivo foi atingido. Sinônimo, quantificável, verificável. Vamos passar rapidamente. Mensurável, a meta deve incluir critérios que permitem medir o progresso e saber quando ela foi alcançada. Pergunta-chave. Agora anota a pergunta aí mais uma vez, do mensurável. Como saberei que atingi minha meta? Quais indicadores posso usar? Café sem açúcar. Horrível. Ô, Duda, uma açuquinha, né? O único lugar que eu tomo um açúcar é no café. E olha, eu trouxe sem açúcar. Anotaram? Então, a pergunta: como saberei quando atingir minha meta? Quais indicadores posso usar? Exemplo ruim: quero atrair mais clientes. Exemplo bom:
Quero atrair 50 novos clientes nos próximos 3 meses. E essa parte dos 3 meses nós já vamos lá, porque faz parte da técnica SMART, tá? Alcançável, significado da palavra, algo que pode ser conquistado ou realizado com os recursos, habilidades e condições disponíveis. Não está aqui a Andrea, né? Não voltou, né? Eu até dei o exemplo aqui, brinquei com ela. Está aqui a Andrea. Então, não significa que seja fácil, mas que está dentro das possibilidades reais. Sinônimo, viável, execuível, factível. Ou seja, lembra quando eu falei assim, se eu faço 10 atendimentos, se aumentar para 50, como eu vou atender mais 50 clientes? Eu tenho mesmo estrutura para isso? Digamos que a Elisângela tem. A Elisângela tem um espaço de atendimento, tem produtos e tem horário disponível, beleza. Então eu quero aumentar de sair de 10 para 50 clientes. Agora vem o detalhe: fidelização de clientes. Não é só os clientes chegarem, eles precisam ser bem atendidos, precisa de ter pós-venda, precisa de ter isso tudo é analisado aqui dentro dessa técnica. Não é só vem cliente, que é até mal, né? Quando o cliente, a não ser num caso de algum lugar turístico, igual alguém falou aqui, que está num lugar turístico e tal, é outra coisa, é lugar de passagem. Agora, qual a rotina do retorno do cliente? Vamos lá, alcançável. A meta deve ser desafiadora, mas realista, com base nos recursos disponíveis, tempo, dinheiro, habilidades, equipe e etc. Pergunta-chave. Anotem a pergunta. Essa meta é possível considerando minha realidade atual? Essa meta é possível considerando a minha realidade atual? O Nilson tem uma faculdade lá no Rio Grande do Sul. Digamos que ele queira abrir mais 3. É alcançável? Quanto tempo? Quais recursos eu preciso? Quantas pessoas preciso mobilizar? Que são perguntas. Então, essa meta é possível considerando a minha realidade atual, dinheiro, tempo, habilidade, equipe, tudo isso, anotou? Então, exemplo ruim. Quero abrir 10 filiais nos próximos 2 meses. Se você está no início do negócio e com pouco capital, nem precisa de responder. Mesmo com muito capital, é complicado, né? Pensando assim, olha, sei que é uma pessoa que tenha muita condição e muitos recursos mesmo, e só joga a empresa lá, joga o funcionário lá dentro e já abriu. Mas é algo não assim realista, né? Exemplo bom, quero abrir uma filial nos próximos 12 meses, depois de organizar o fluxo de caixa. Então, isso é algo alcançável. Se eu faço 10 atendimentos de mentoria mês, vou dar um exemplo meu. Faço 10 exemplos de mentoria de individual por mês, né? Cada mentoria me leva aí 1 hora e meia, 2, só na aula. Mas antes, só na hora da mentoria. Antes de aplicar a mentoria, eu tenho que estudar a mentorada, tenho que criar a estratégia certa para ela. Cada mentorada minha me gasta aí mais ou menos 8 horas semana. Entende? Como que eu vou colocar mentoria individual, né, para 40 pessoas? Eu não tenho tempo para isso. Então, a lógica diz que eu não consigo em gestão do tempo. Então, não é só querer o dinheiro, é como eu vou aplicar isso na minha vida. A Anne faz, digamos que ela faz 20 maquiagens por mês, 5 por fim de semana. Gasta aí 1 hora mais ou menos. Será que se ela fizer 100, ela vai dar vazão? Pronto. Relevante, significado da palavra, algo importante e que faz sentido no contexto. Deve estar alinhado com os objetivos maiores ou com a missão principal de cada pessoa ou empresa. Aí vamos lá na primeira aula, né, com a Régia, ela falando ali da missão. Então,
deve estar alinhado com os objetivos maiores ou a missão principal da empresa. Sinônimo, relevante, pertinente, significativo, adequado, essencial. Ou seja, ser relevante. Ah, isso faz sentido para mim. Colocaria assim, faz sentido para mim continuar fazendo laços para crianças, é algo que está dentro da minha missão, que é dar alegria às crianças, fazer que elas sintam maravilhosas, que ela tenha aquela lembrança do laço que comprou com a tia Simone na infância dela. Isso me faz, sabe, ter alegria. Então tem que ser isso, tem que ser relevante, tem que ter emoção também, pertinente. Não, vou fazer isso só até eu conquistar tal coisa. Tudo bem, mas isso, a longo prazo não dá para usar isso. Relevante, a meta precisa estar alinhada com os objetivos maiores da empresa. Pergunte-se se realmente faz sentido gastar energia e recurso nela. Pergunta: essa meta é importante para o meu propósito e estratégia geral? Anota a pergunta. Essa meta é importante para o meu propósito e estratégia geral, porque você pode muito bem fazer algo que não está apaixonado. Mas, ou se você fizer por longo tempo, vai causar um desgaste muito tempo, muito grande, ou você pode usar isso, a curto prazo para alcançar um objetivo. Porque os adultos fazem isso, né? Fazem o que precisa ser feito, não só o que gostam. Exemplo ruim, investir tempo em um projeto que não está ligado ao objetivo principal da empresa. Exemplo bom, lançar um novo produto que atende diretamente às necessidades do meu cliente principal. Com tempo definido, é o T, né? Estamos na última letra. Significado da expressão: algo que tem um prazo fixo para ser concluído. O tempo definido cria urgência e ajuda a organizar prioridades. Sinônimos: prazo determinado, prazo limitado, específico no tempo. Isso é extremamente importante. Vou voltar aqui na Simone, que é quem está na minha frente aqui agora. Digamos que a Simone venda 20 laços por mês. Ela quer aumentar o faturamento dela. Ela tem que saber que no próximo mês, até tal dia, ela vendeu 40 laços. E como ela vai chegar a isso, aí tem que criar estratégia para venda. Isso aí já é outra aula. Nós estamos na aula de planejamento de tempo, não planejamento estratégico para alcançar clientes, né? Então, precisa ter esse espaço. Quando eu estou organizando um evento, a primeira coisa que nós olhamos, a primeira reunião que eu fiz com o Nilson, lá no Rio Grande do Sul, vamos olhar as datas. Com a data estabelecida, vamos olhar o local. Todo projeto tem que ter data local. Não é, Josi? Nós falamos isso algumas vezes na mentoria. Todo projeto tem que ter data e local, mesmo que seja um local espiritual. Jesus, olha a inteligência de Jesus. Vou, mas venho, né? Estou preparando o lugar. Ele mostrou que tem um lugar para ir. Ele está sempre apontando para um lugar, está sempre apontando para o lugar. Qual o lugar que você quer estar? Né? Então tem que ter o tempo e tem que ter o lugar. A meta deve ter prazo específico. Eu estou lendo duas vezes a mesma frase, tá? Não sei se repararam que é para gravar mesmo. A meta deve ter prazo específico para ser alcançada, o que ajuda a criar um senso de urgência e a evitar procrastinação. Eu não estou gravando a aula? Não estou, né? Não estou gravando. Então, só se pausou, Gádia, Não, não, tô. eu tava assim. Tô sim. Então, pergunta-chave, anota a pergunta. Qual é o prazo para atingir esta meta? Qual o prazo para atingir essa meta? Exemplo ruim. Quero lançar um curso online um dia. Ah, um dia eu quero ir a Portugal. Ai, um dia eu quero ir na Indonésia. Ah, um dia eu quero lançar meu curso. Um dia eu quero abrir isso. Isso não funciona. O nosso cérebro não aceita essa informação. Você tem que ter prazo. Eu quero fazer isso tal dia, tal hora, tal momento. Com quem? Sozinha, com meu marido, com meus filhos. Quero ter um filho. Quando? 2026 eu quero ter um filho. Eu vou programar para isso, né? Isso vale. Exemplo ruim, quero lançar um curso online um dia,
Exemplo bom, quero lançar meu curso online até 15 de março de 2025. Né, Anne? Né, Janile? Nós já falamos sobre isso. Datas. Aí eu tô sempre puxando, gente, vamos aproveitar esse momento, vamos fazer tal coisa e tal, e não sei o que, tem que ter data. Beleza? Como eu falo, meu Deus. E agora, vocês vão responder essas perguntinhas, tá bom? Pode ser? E entendeu? Tem alguma dúvida? Quer aproveitar e tirar a dúvida? Tá tudo certo? Smart. Quer que eu dou a palavra aqui para vocês? Vou colocar aqui no chat. É o primeiro mesmo? O nome do primeiro? É, peraí. Específica. Obrigada. Wilson, quer falar alguma coisa dentro dessa aula? A parte de metas, ela é uma coisa muito essencial na vida. Às vezes tem muita gente que diz que não é bom fazer metas, né? Tem gente que diz que meta serve para limitar crescimento. Isso tudo funciona quando a gente não né, já está bem habituado a fazer, porque daí tu não gasta energia fazendo. Para quem está no início de um processo operacional, fazer uma meta com critérios, que é a lógica daqui, tem uma metodologia, tem um critério para atingir, ela te abre a visão, ela clareia muito a maneira como você vai fazer os objetivos, vai traçar e vai fazer as coisas. Então, gastar uma energia para poder escrever uma ou duas e executar depois, né? Porque o grande lance da meta não é só escrever, é fazer ela factível. Por isso a lógica dela ser específica, né? Então tu tem que o teu cérebro ele tem que estar bem conectado com aquilo ali, né? E novamente voltando àquela minha primeira fase inicial. Ah, isso aí é só para grandes empresas. Muito pelo contrário. Quando a gente está iniciando, quando a gente está pequeno ou menor, assim, quando a gente quer dar o crescimento, da exponencialidade de crescimento, esse é o momento que você tem que ser bem criterioso nesse negócio de metas. O meu trabalho em cima disso é que, assim como a Gádia trabalha com mentorias, eu tenho alguns clientes que eu opero e o principal deficiência que se tem é o cara não conseguir parar para fazer isso aqui. Mínimo, mínimo. Uma ou duas para a gente poder ter o norte inicial. Depois ela vai acontecendo. Depois vira normal, vira hábito. É isso aí. Entenderam? Coloquei as perguntas aqui e depois nós vamos montar aí as metas vossas, tá bom? Então respondam 15 minutinhos para responder. Pode ser? Vocês viram aqui as perguntas e o significado? Então vamos lá. Jennifer, saudade sua, Jennifer.
Pronto? Estão me ouvindo? Sim, agora não.
Tá só falar, Gádia. Agora, estão me ouvindo? Agora sim. Todo mundo fez? Eu acho que estou dando muito tempo para vocês. Sendo muito generosa. Vou dar menos tempo. O que que vocês acham? Então, todo mundo fez. Eu quero que, muito brevemente, tá? Mas assim, mesmo rápido, sem delongas, sem enrolação, sem embromation, vocês falem aí como é que ficou. Tá bom? Só ler mesmo. Ler o que que vocês escreveram. E aí abram também a câmera, quem puder. Começar aqui pela Salvador Centro 2, que está do meu lado aqui. O Nilson quer partilhar conosco, Nilson, por favor, também. Depois a Simone Brito. Vamos começando pela Josi. É, como eu já tenho a prática de fazer, então fica mais fácil. Essa questão da Smart, a gente pode usar em todos os momentos. Então, sempre que eu tenho algo para fazer, eu sempre uso essa técnica, principalmente a questão da data. Para mim é muito importante colocar essa data. Então, eu fiz baseado na viagem que eu vou fazer em maio e outras coisas que eu fiz aqui também. Mas maio é que tem mais a ver com a gente. Então, eu coloquei aqui, está em maio, em Portugal, no Summit. Já comecei a ver questão de passagem, quantos dias eu vou ficar no local, preparar uma pequena palestra. Sei que isso vai ser muito importante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional e que conseguirei impactar a vida de outras pessoas através desse momento. Então, resumir assim o que estarei fazendo. Muito bom. Vai lá, Nilson, Perinazo, Machado. Fiz uma meta bem específica num problema bem específico de curto prazo que Se eu tenho você que não resolver. puder, se vocês não puderem compartilhar, não tem problema, tá? Se for algo muito pessoal, só abrindo aqui o adendo que eu esqueci de deixar. Então, ela é bem pontual, tá? É um problema bem específico que eu tenho que resolver até o final do ano, que é fazer o planejamento das ações mensais da empresa Valorem, que é uma empresa que eu atuo, uma delas, através de uma planilha de metas e objetivos até o dia 27 de dezembro de 2024. É Esse é isso aí para que eu mim quero de vocês. Então, ele determinou a ação, o tempo, o local, tudo, é isso, entendeu? Você respondeu as perguntas, aí depois vocês vão pegar e vão fazer isso como se fosse um parágrafo, uma frase só, o mais objetivo possível, mais enxuto, de forma que você leia ou você deixa aquilo ali, tem que fazer tal coisa até não sei o quê, para qual o objetivo, tá? Então é isso aí. Lê de novo, por favor, e explica aí, parte por parte, rapidamente, Nilson, assim, coisa de 5 minutos no máximo. Fazer Como o que você utilizou planejamento, a técnica? Isso que eu quero que você explique. beleza, tá? Fazer o planejamento de ações mensais da empresa Valorem através de planilha de metas e objetivos até o dia 27 de 12 para finalizar o orçamento de caixa de 2025. É um verbo. Eu não dou tempo para o meu cérebro pensar. É fazer. Eu tenho que fazer. Ponto. Né? O que eu tenho que fazer? O planejamento das ações de uma empresa. Então, essas ações mensais. Eu preciso saber mês a mês o que vai ser feito dentro da empresa, aí já ligando para o meu objetivo, né? Porque eu tenho que finalizar o orçamento de caixa. Para mim finalizar o orçamento de caixa, eu preciso saber o que cada departamento mensalmente precisa quais são as grandes ações que eles vão fazer. Então, eu tenho as ideias, né? Pelos números que a gente tem, eu sei quanto que se gasta mais ou menos em cada ação. Então, eles têm que me dizer, tal mês vou fazer isso, tal mês vou fazer aquilo, cada um, né? E aí eu já jogo para dentro através de planilha de metas e objetivos. Então, eu tenho uma ferramenta para isso. Eu tenho uma planilha em Excel que eu formatei quando eu fiz um treinamento de coaching. Aí eu fiz uma planilha em Excel onde eu coloco o sonho, os objetivos a partir desse sonho. Cada objetivo eu desmembro num monte de metas, cada meta em 10 passos, né? Então, eu estou na fase 1. Eu sei o que eu quero, eu estou querendo fazer a meta global para mim poder colocar passo a passo. Tá? E Maravilha. aí a data até 27 de 12, né? Porque eu tenho que finalizar isso, a outra parte do orçamento eu quero finalizar, eu tenho que finalizar até o dia 5 de janeiro, então eu preciso disso aí pronto até dia 27 de 12. Sei que a empresa vai fazer parada,
sei que a empresa vai, e eu dependo só de uma pessoa. Ela é clara e objetiva para o meu cérebro, tá bem certinho o que eu quero. Eu consigo avaliar o tempo dela, mensurar ela, sim, porque ali na planilha eu sei exatamente os passos que eu preciso fazer. Ela é viável, execuível? Mesmo que eu dependa de uma pessoa, eu dependo de uma pessoa sentar comigo para fazer isso, mas aí eu tenho um prazo para fazer isso com ela, então ela continua. Ela é super essencial para mim, eu preciso disso, senão eu não consigo finalizar o orçamento, né? E o prazo, ele está dentro das possibilidades que eu tenho, né? Hoje eu tenho ferramental para isso, então ela é atingível para isso, porque eu tenho esse ferramental, né? Acho que era isso. Por exemplo, Josi, olhando aqui por alto, né, a respeito da viagem, se você fosse colocar a frase, ficou muito bom, tá? Programar a viagem para maio de 2025 até tal dia, de forma que, mais ou menos isso. Você foi respondendo as perguntas e ele já deu o final, o que eu ia pedir para fazer. Só para vocês estarem adiantados, que depois vocês vão fazer isso em casa, não agora que não temos tempo. Mas em casa já estão em casa, fica lá, onde vocês estiverem. Vocês vão fazer isso aí, vai pegar essas respostas que vocês deram e vai construir uma frase pensando na técnica SMART. Vocês têm aí já o que significa cada um. Agora vamos passar rapidamente. Simone Brito, pode ler ou está no horário que não consegue? Posso falar? Pronto, que escrevi. É isso aí, é isso mesmo. Vou preparar o meu curso. É surpresa, não é? Também não sabia. Pronto. É a minha intenção. Em agosto, ainda vai demorar, mas é só nessa altura que eu vou conseguir começar. Por isso, em agosto, vou iniciar, tem que iniciar gravações, porque o curso não é tão simples, né? Tem que gravar vários módulos, e esse é o meu intuito, é começar a gravar em agosto, para no fim do ano já ter tudo concluído e assim fazer o lançamento do meu curso. Pronto. Bom. Basicamente é isso. Mensurável, exequível. Vamos lá, eu não vou analisar. Vai lá, Janile, rapidamente, leia. Depois da Janile, a nossa querida Anne e depois a Jennifer. É só ler, bora lá. Eu posso pular? Não. Não, Você anotou? eu anotei. Tá Então, anotado. lê aí. Ah, meu Deus. Vai, minha filha. Até 16 de dezembro de 2025, eu vou abrir a minha filial, mas para isso eu preciso aumentar o meu faturamento, que é possível usando estratégias algumas estratégias, né? Beleza. Depois a gente alinha melhor isso. Anne, depois a Jennifer. Rapidinho, gente, que é para não passar muito do horário. Temos aqui bastante coisa para fazer. Vamos lá, uma meta é expandir a carteira de clientes para evento em 2025, né? Eu preciso responder, pelo menos, definir uma meta de 2 orçamentos por mês. Se é alcançável, eu analisei que é possível, porque nos últimos 6 meses eu não cheguei a responder 5, então pelo menos 2 por mês seria uma meta viável. E eu acho que é importante para me tornar mais conhecida no mercado de trabalho, então eu preciso até o dia 31 de 2025, de dezembro de 2025, elaborar um plano de ação para captação e pôr esse plano em prática. No final ficou muito bom. Ficou bem mais entendível. Jennifer, depois Elisângela. Tayana, volta aqui para nós. Não tô te ver. Vai, Jennifer. Tem que ser uma meta só? Eu coloquei mais Não, de uma. leia o que você escreveu aí, depois vocês vão melhorar Tá. isso. Vou abrir minha cartela de clientes, ter um salário livre de R$ 20.000 e dar cursos, tanto online quanto presencial. Mensurável. Quais indicadores que eu vou utilizar para ver se eu alcancei essa meta? Fluxo de caixa, eu preciso melhorar. Análise da frequência dos pacientes e dos novos atendimentos. Ou alcançável. Se é alcançável, sim.
mas que eu preciso melhorar a gestão, o pós-venda e a parte do comercial. Se é relevante, sim, porque faz parte do meu propósito de alcançar o maior número de mulheres, promovendo a autoestima e também a questão de ensino. E o tempo definido, eu defini para a questão da cartela de clientes e aumentar o faturamento, eu coloquei até no mês 12 de 2025. E a meta de dar cursos, eu coloquei até o mês 6 de 2025. Porque um depende do outro. Eu dando cursos e aumentando minha cartela de clientes, eu consigo alcançar outra meta, que é aumentar o faturamento e, e atingir uma cartela de clientes maior. Maravilha. Vocês que estão na mentoria, depois nós vamos definir isso bem definidinho, deixar bem bonitinho, tá? É para vocês já começarem em 2025 redondinho. Elisângela, Então, eu coloquei assim, não coloquei tão bonitinho assim, igual o pessoal tá falando, não. Coloquei assim, específico, o que eu quero alcançar, né? Coloquei que mudar de lugar, no lugar físico, quero mudar, até março eu quero mudar, e até março eu quero ter 5 clientes diárias, que eu não tenho uma agenda, assim, uma agenda. Tipo, é muito esporádica a minha agenda. Às vezes eu tenho 5, 6, às vezes eu tenho nenhum. Então, eu coloquei, assim, mais ou menos uns 5 clientes diários. Isso não significa que um dia seja mais que o outro. Isso é o meu objetivo. Ter Instagram bem elaborado, já específico para Portugal, porque eu tenho um Instagram que eu falo tanto com as clientes do Brasil quanto as clientes de Portugal. Só que eu sei que eu tenho que mudar isso porque culturas diferentes, necessidades diferentes, etc. Então, eu já estou vendo isso, né? Até de final de janeiro, dia 30. Eu quero já até dia 30 de janeiro ter uns cursos predefinidos com datas agendadas. E eles também divididos em níveis. Eu quero já ter até dia 30, antes do Central da Beleza, eu quero já ter datas específicas do curso e o curso já elaborado, o que eu vou dar, entendeu? Até dia 30. E eu coloquei aqui, e as mentorias também para cabeleireiros tradicionais, também já elaborada até dia 30, porque no evento eu já quero ter tudo pronto. Então, coloquei aqui o mensurável, né? Que eu acho que até essas datas eu já vou ter cumprido tudo isso, né? E coloquei, assim, uma coisa específica que eu quero trabalhar no salão lá do Brasil, é que eu tenho uma pessoa profissional lá que atende, né? Eu treinei essa pessoa e ela só pode trabalhar na parte da tarde. Eu coloquei 3 clientes na parte da tarde, fixas, e tendo uma cabeleireira de corte e mechas lá, uma manicure, esse salão já funcionando com o funil de vendas e patrocinados, tanto do Brasil quanto Portugal. bom, Coloquei algumas coisas assim, bem mais alcançáveis, sabe? maravilha, foi bom. E aí, Tayana, você fez aí? Você fez ler rapidamente para nós, por favor? Olá, sim, Gália, fiz sim. Olá a todos, bom dia. Amanda que está aqui. Então, eu coloquei como meta a questão de um programa que eu tenho, que, né, eu adiei um pouco de segurei esse ano, mas eu coloquei aqui para 2025. Esse programa já está com pelo menos 50 pessoas, um programa de acompanhamento que eu tenho do digital, que é para escalar pessoas no digital, posicionamento online, acompanhamento, estruturação de curso online, toda essa questão. Aí eu coloquei aqui até março, tá com pelo menos 50 pessoas acompanhando elas. Coloquei aqui de estrutura do que vai precisar, né? Com quem é Laércio, né? Meu esposo, trabalha junto comigo. Algumas pessoas que estão envolvidas também no projeto aqui, que nos dá apoio, suporte. Coloquei aqui como
a questão do prazo de lançamento para fazer divulgação, etc., das pessoas saberem do projeto, coloquei agora em dezembro, que é a parte do que a gente vai fazer um evento agora, feira, que é justamente divulgando todo o projeto, como fazer parte, tudo mais. E coloquei aqui de faturamento, a priori, assim, coloquei até 10 mil dentro desse projeto aqui, até 10 mil de faturamento mensal. Aí coloquei assim, dentro da perspectiva do online, tem a parte do nosso estúdio, que a gente também tem um estúdio onde a gente faz a parte aí já mais operacional de gravação de curso online e tudo mais. Aí eu coloquei aqui ter 5 clientes recorrentes para podcast, que é o que a gente dá aqui toda a parte do acompanhamento com um projeto específico, e com faturamento aí de até 8 mil por mês da parte do estúdio. Aí Maravilha. coloquei assim, isso até também, né, até fevereiro ali, até constando já os primeiros meses ali, fevereiro de 2025. O que eu preciso Coloquei que assim. todos vocês façam? Preste muita atenção. Ah, tá, Elisângela, beleza. Eu preciso muito que vocês peguem isso e escrevam, e vai deixando isso muito mais conciso. É muito importante praticar isso, exercitar e fazer até você ter clareza do que você está falando. Porque o que eu falei agora há pouco? Nós tentamos justificar muito para o outro o que nós vamos fazer, por que nós vamos fazer. Você não precisa disso. Você precisa ser, a primeira regra, específica. E no ponto, o que eu quero fazer, por que eu quero fazer, qual o motivo disso. Ah, eu quero fazer isso por isso, por aquilo. Isso aí é entre você. Agora, na Smart, aqui tem um carrinho que chama Smart. É pequenininho, aí tem, cabe 2 pessoas, né? Aqui, tem uns que eles chamam aqui, né, Simone, de Mata Véi, né? Mata Véi é mais pequenininha ainda. É só os senhorzinhos que andam naquilo. Então, o Smart é isso, é pequeno, é fácil de entender. Você bate o olho, você entendeu. Qualquer pessoa que lê, ou coisa, vai entender o que você está falando, sem muita justificativa, sem muita delonga. Igual o Nilson fez, fazer isso e isso, até tanto por esse motivo, para isso. Ponto. É isso que vocês têm que pensar. Ponto. Então, criem aí a sua meta Smart e vamos partir aqui já. Eu vou interromper rapidamente a gravação e vou partir para outra, que é para eu ter ali os blocos, tá?